Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos a prefeita Chica. Prefeita Chica que está preparada para o frio até jaqueta. O pessoal tem uniforme da prefeitura? Tudo bem, Marcos? Que muito bom, bom né? Estar aqui novamente, né? A gente sempre gosta de vir e falar, né, sobre Salete, sobre os projetos para agora e para frente, né? Sim, agora a gente tem aí uma jaqueta que foi feita e os funcionários aderiram, né? Quem foi uma sugestão. Então, quem quis comprar, a gente fez aí um modelo para todo mundo usar. O uniforme é bom porque te economiza roupa, eu sempre digo, né? Independente do frio ou não, a gente está usando aí. Prefeita participou da passagem de comando, né? Sai o sargento Pagio, que entra na reserva, e entra o sargento Luz. Importante, acho que essa cerimônia, até para valorização de todo um trabalho prestado ao longo de muitos anos. Eu achei assim, eu já tinha presenciado, né, uma passagem de comando em Taió, a última que teve, mas assim, foi muito bom essa valorização, né, a ideia de fazer isso aqui em Salete, porque eu lembro que os outros que se aposentaram não tiveram essa solenidade, né, tão bonita, que parece que valoriza, que dá uma visibilidade, não pelo fato de só se ver que está saindo, entrando, mas eu acho que dá uma valorização para quem está saindo, principalmente, né, porque trabalhou como Pagio 16 anos, né, então ele realmente fez parte desse município, ele conhece todos os problemas, todas as dificuldades que a gente tem na área da segurança, e também, assim, ele era, né, já estava com a prata da casa, como diz, né, e agora o Luz vem também, né, ele tem uma qualificação muito boa. Então, a gente leram lá o currículo dele, eu fiquei assim, ele também esteve aqui. Tenho certeza que ele vai vir aqui, eu acho, né? Não sei. Mas ele está, assim, uma pessoa bem qualificada. Então, acho que a gente, sim, o Pagio sai, mas a gente tem aí a grata satisfação de ter uma pessoa competente no lugar também, né, para continuar essa tarefa, que é uma tarefa tão difícil, né, Marcos? A prefeita não teve só um bom entendimento com o Pagio, mas também com a Polícia Militar. Eu sempre, desde lá no início do primeiro mandato, Marcos, a gente sempre teve esse bom contato, porque tudo que a gente conseguir fazer para a segurança do município é bom para todo mundo. Ele também faz parte dessa qualidade de vida que a prefeita Chica vem falando todo o tempo, né? Então, a segurança faz parte. E a polícia militar, bombeiro, também a polícia civil, a gente sempre que pode, né, de alguma forma ajudar, além dos convênios que a gente tem com eles, que eu acho tão importante também para manter alguns serviços, a gente sempre tem que fazer o máximo que a gente pode, porque eles sozinhos, então, muitas vezes não conseguem tudo o que ele precisa. E a gente tendo a influência política, muitas vezes, né, para conseguir uma viatura, né, com uma emenda parlamentar, o quanto é importante, e outras coisas mais que a gente pode ajudar, a gente está aí para a disposição deles sempre. Até porque não somente eu falo a prefeito entendimento, a própria administração, há também recursos que são sempre viabilizados para a Polícia Militar. Isso, o convênio que a gente tem com a Polícia Militar, então, das multas e tal, vem um percentual que fica para eles manterem a polícia. Então, esses convênios, eles servem para isso, para a polícia poder ter. Porque como é que eles vão sobreviver, né? Só depender do dinheiro que vem do Estado, eles não... Demora muito, né? Essas coisas são bem complicadas, né? A gente sabe o quanto que é difícil, né? Então, assim, isso ajuda muito eles, eu acho que... e a gente, quando fala, o Pagio muito bem fala, e eu acho interessante quando ele fala assim, que ele queria que viesse ele tinha preocupação da pessoa que viesse substituir ele, porque a família dele ficaria aqui, que ele ia viver nessa cidade. Então, é a cidade que a gente ama. A mesma coisa a prefeita Chica, a gente ama a nossa cidade, a gente mora aqui, né, e tem preocupação com todas as famílias. Por que a gente não vai se preocupar com a segurança da cidade? Hoje tem a falta de efetivo? Tem, né, mas não é um problema exclusivo de Salete, é um problema do estado inteiro. Né? Então, agora estão concursando novos policiais, que eu estava falando com a comandante, também tem o Coronel Maia, também, que a gente tem um contato. Então, eles têm essa preocupação também,
que a gente agora, com a saída do Pagio, também temos uma dificuldade, Sim, né? Mas porque a gente há sabe... toda uma estrutura, né? Viaturas novas, toda a questão de equipamentos, só que o que está realmente faltando é efetivo. A prefeita que tem essa ligação direta com o governo, como é que está? Eu até comentei com o governador Jorginho, né? Conversei com ele sobre isso. A gente sabe que, por mais que a gente leve ofício pela dificuldade que tem, também conversei hoje com a comandante, né? A gente deve fazer uma visita lá no Comando Geral, porque com a saída do Pagio, a aposentadoria dele, então a gente já tem mais um argumento, porque Salete precisa de mais efetivo. E eu tenho certeza que eles vão dar uma atenção para nós. É um problema geral? Mas assim, a gente, como diz outro, cada um se preocupa com o seu, né? Sim. Mas é isso que a gente vai buscar mais segurança para Salete. E assim, o nosso povo até que é um povo ordeiro, um povo que ainda entende, né? Tem uma qualidade ainda, né? A gente tem um sossego, vamos dizer assim. Tem algumas dificuldades? Tem, Marcos, né? Eu acho que o Pagio também colocou muito bem isso, ele sabe muito bem da realidade que a gente tem, só que assim, a gente vai fazendo o que a gente consegue, né? Infelizmente, o efetivo é um problema que está aí na frente da gente, e a gente tem que tentar politicamente, mas a gente sabe que precisa do oficial para vir para cá, né? Prefeita, uma outra questão sobre revitalização da rodovia C-114. A gente sabe que a prefeita batalha muito não somente pela revitalização, mas também sempre pela manutenção dela. Eu sei que a prefeita tem uma preocupação muito grande quanto a essa questão. O que é verdade e o que é mentira nesta questão revitalização e obras? Marcos, assim, a gente sabe que quando saiu aquela lista de SCs a serem revitalizadas, né? Logo depois eu estive com o governador falando sobre outras obras e outros assuntos, né? E daí a gente falou sobre isso, até reclamei, eu acho que também o deputado Oscar fez isso, o deputado Maurício, quem se preocupa com a nossa região aqui, conhece a dificuldade da SC. A gente não tem a informação que seria agora a nossa revitalização. Como diz bem, o governador fez o gesto e tudo na hora que ele me falou, prefeita, nós queremos arrancar, fazer coisa boa, né? Tirar e fazer uma revitalização realmente. Então, isso demora um pouco mais. Não somente a Operação Tapa Buraco. Não. É uma coisa... Então, assim, foi a fala dele, né? Sim, então, assim, do governador. Do governador. Então, a informação que a gente tinha, e até eu acho que o deputado Oscar também deve ter a mesma informação, não sei se agora mudou alguma coisa, talvez tenha mudado, e eu sinceramente torço para que seja verdade, né? Que realmente seja daqui a pouco, né? Daqui a poucos dias. A gente sabia que era diferente, mas eu torço realmente porque eu me preocupo, né? Então a gente muitas vezes vai lá, tapa buraco com um asfalto frio, tenta amenizar os prejuízos das pessoas aqui, né? Que moram aqui, que vêm de fora. Então a gente tenta fazer o que está no nosso alcance. Mas tem vezes que a gente pede, como a gente sabe que antes deles virem tapar os buracos ali, há 15 dias antes, a gente teve pedindo para o coordenador da região, o Nene, ele teve falando comigo. Então, ele disse, não, a gente vai vir aí fazer roçada, tapar buraco, o secretário GR já me pediu isso e tal. E não aconteceu. Aconteceu depois de uns dias, né? Então, assim, coincidentemente, no dia que os vereadores estavam lá em Florianópolis, né? Coincidência ou não, né? Talvez foi um pedido do próprio secretário no dia. Mas eu realmente fico feliz que aconteçam as coisas. Porque independente do que for, partido, pessoas que vão pedir, se for por ofício tem de pilha, né? Sim. Que a gente está pedindo dessa revitalização. E não é de hoje, né? E não é de hoje. E a gente sabia que tinha uma ordem de serviço ali com a LZK para fazer digamos assim, uma revitalização que não era completa, mas... Nos pontos nos pontos mais piores. críticos, Só que daí, assim, pelo que eu entendi, que o governador avaliou, esses projetos têm que ser revistos, né? Porque assim, não adianta fazer, como era a cada 100 metros, 30, né? Era para revitalizar, né? Então, eu até achei que fosse esse projeto que ia ser dado andamento. Então, as informações não estão meio encaixando, mas assim, Sim. A gente torce que o melhor realmente aconteça, né, Marcos? E a gente vai continuar sempre pedindo, o deputado Oscar está pedindo, o deputado Maurício e tantas pessoas que se preocupam. Sim. E que vêm para cá, o governador também se preocupa, mas como até o próprio Luiz, que viaja muito, falou, e o governador falou, Chica, pode tu acreditar ou não,
mas tem SCs piores daqui de Salete. Aí eu disse, meu Deus, pior que isso? Daí o Luiz falou, Solange, tem. Ele disse, eu fui, agora não lembro mais a cidade que ele disse que ele foi e passou por uma SC, era muito precário. Ele disse aqui, ele disse, tranquilo. Sim. Ele disse, próximo da outra, e né? até porque há esse suporte por parte das prefeituras também, né? Isso, Então a gente tenta, assim, amenizar, Marcos, mas assim, espero realmente que isso aconteça o quanto antes, porque é uma preocupação que a gente tem. Houve ali também aquelas quedas, por isso até que eu chamei o Nene aquela vez, e quero ver novamente com ele se vai ser feito alguma coisa, porque a gente tem medo que aconteça um acidente, alguma coisa assim. Só que, assim, é uma coisa que não está está ao nosso alcance de pedir e amenizar os buracos, mas o restante a gente não consegue fazer. Né? Aquele trecho que comeu ali, que caiu o asfalto. Sim. Então, isso eu já não posso mexer, isso eu não posso, nem a roçada eu não posso fazer. Né? Não é de cunho da prefeitura fazer isso, Sim. Não é, vamos dizer assim, meio que legalmente possível. Só que, e também recurso a gente não tem para tudo, né, Marcos? Sim. Uma outra questão, obras de Rio Luiz, como estão e por que a empresa iria começar a pavimentação da divisa do Alto Grau, sentido Salete? Eles vão começar de lá. A questão de asfalto, sim. Vão começar de lá para cá porque está pronto. E a galeria aqui, ela tem o tempo de cura. É essa a tua pergunta, né? Pelo que eu entendi. Sim. Eu não entendi por que começar de lá para cá. É que assim, Marcos, como essa galeria, houve aquele tempo da obra parada, então essa galeria já era para estar pronta. Então, como a LZK, ela tinha um contrato com a gente. Então, você diz que só não vai começar do Morro do Santuário sentido Alto Grau, porque tem que esperar curar a galeria. A galeria, o concreto dela, que leva de 30 a 40 dias. E o restante que eles têm para fazer também. E aí eles iniciam, então, da divisa sentido Morro do Santuário. Isso, Pelo que o engenheiro me falou, deve ser depois do dia 10, daquela semana do dia 10 ali, dia 18. Que quando eu soube, eu fiquei pensando, será que só vem um valor e eles vão começar de lá para cá? Não. É que assim... E aí terminar? É que assim, como lá está pronto, então para não se perder daqui a pouco a base, né? Então, até eles vão aproveitar esse povo que está fazendo a galeria, o pessoal, para fazer as canaletas também, já, né? Sim. Eu falei com o engenheiro. Então, a gente tá feliz que pelo menos de lá para cá já vem, já vai fazendo, né? Até o governador me pediu na época, quando ele veio aqui, ele disse, mas por que pegaram, tiraram tudo e daí começaram a fazer tudo, mexeram em tudo, agora vocês estão com esse problema, né? Tudo. Daí agora eles vão fazer essa parte ali. E realmente é por causa da galeria, né? E depois também, e aí tem que dizer para o governador, não faz que nem o anterior, então. Não, é que houve esse tempo de troca de governo, houve toda essa questão que o governador foi alinhando para poder ter o caixa também para poder pagar as obras. A gente fica feliz que a gente já teve, né, dinheiro depositado para continuar, então é isso que a gente está garantida. Está garantido que a gente tem mais 2 milhões para vir agora, então essa parte de asfalto também vai ser feita. E depois a gente tem que ir lá para daí quando acabar esse restante ali, que é a diferença do valor que ainda tem para receber. Sobre a galeria, a prefeita tem fiscalizado? Como é que está? A gente vai lá, né, Marcos? Então, como de obra eu entendo, né, o que eu vejo, o que eu peço para o Sandro, que, né, ele trabalhou com asfalto, trabalhou com esse tipo de trabalho, com galeria, ele, o Ambrósio. Então, assim, a gente sabe que a gente pode confiar no que eles falam também, né? Então, o engenheiro fala com a gente, né? O pessoal que está executando explica para a gente. Então, isso que é importante. Daí, vamos lá, fizemos o registro, filmamos. Então, porque também é uma prestação de contas que a gente faz, né, Marcos? Sim. Então, o que eu não entendo, eu pergunto, né? O que eu já mais ou menos sei o que está acontecendo, a gente não pergunta mais, né? A gente já está quase 7 anos, eu acho que aprendemos alguma coisinha por aí, né, Marcos? E a questão de previsão de concluir a obra, tem? Não exatamente, Marcos. Eles não falaram em prazo de conclusão, porque depende do tempo, né? E depende da cura ali da galeria. Eu sei até o momento que aquele trecho de asfalto até ali, mais ou menos na capelinha, ali na igreja, vai ser feito agora depois, dia 18, eu acho que naquela semana do dia 10 ali, eles iam ver, né? Iam programar o material e também depende de fazer o restante ali. Então, acredito eu que depois dali para frente que dá a cura da galeria e o término dela, sim, aí eu acho que a gente consegue aí trazer o restante do valor para que a empreiteira faça todo o total da obra, né? Prefeito, obras agora já deram início também na rua
Carlos Belletti, sentido Rio América. Sim, essa a gente também está muito feliz, né, Marcos? Começamos aí, são 2 milhões e 22, se eu não me engano, mil, que a gente está aí começando essa obra que também o pessoal espera, né? Espera Sim. que seja. E a gente acha que vai ser uma obra bem rápida, né? Não vai ser demorado, depende se houver algum problema, talvez pode acontecer o tempo também, né? Tudo depende do tempo e de alguns imprevistos que pode dar na obra, né? Que muitas vezes acontece, né? A gente sabe que não o projeto está feito de uma forma, pode acontecer algum Vai imprevisto. ser feito muita alteração, eu falo no trecho, tipo diminuir um pouquinho do morro, aumentar... Alguma coisinha eles vão baixar, mas pouca né? coisa? Não vai ser demais, não. Até a gente estava ali com o Sandro, com os engenheiros e tal, a gente estava analisando, avaliando ali, e eles estão, alguma coisa, eu acho já que no início eles têm que baixar, até o Sandro falou do cuidado que tem uma tubulação que a gente colocou não faz muito tempo, né, da drenagem das descidas aqui. Então, ele pediu que eles cuidassem na hora de cavar, chamassem ele. Então, essas Sim. coisas assim, por isso que eu digo que é muito bom. Eu sempre falo que o Ambrósio, né, e o Sandro, eles têm um tempo de prefeitura e alguns outros funcionários também, que estão ali sempre junto, eles conhecem aonde passa a tubulação, se tem drenagem ou não tem drenagem. Ah, vamos fazer pavimentação em tal rua. Tem drenagem? Tem. Ah, não tem. Que tubo que tem lá? Ah, de 40, de 60, tudo, né? Eles têm esse conhecimento. Então, é bom porque adianta um pouquinho mais para o engenheiro que muitas vezes vai fazer o projeto, ele não sabe o que está debaixo da terra, né? Sim. Então, essa informação é muito importante. Eu falo dos moradores. Todo mundo concordou? Alguma discórdia? Não, Marcos, assim, acontece de perguntas, né? Assim, algumas dúvidas, Sim. né? Porque pode avançar ali num trecho de uma cerca, né? Se não vai avançar. Então, assim, essa preocupação a gente sempre tem. E até foi feito, tanto aqui na Carlos Belletti quanto na Barra Grande, sempre eu falo que foram feitos com finisa, por quê? Por causa da largura, para a gente não mexer nos moradores, Sim. incomodar o menos possível para não ter que... Mesma coisa a subida do Alegre lá, né? Que é muito estreito, então se for uma emenda federal, tem que ter largura, tem que ter calçada, tem que ter todo um regramento para ser feito. E estadual e Pode tanto até quanto... alterar na estrutura da residência. Isso, pode ter que fazer indenização, daí o município acaba tendo que indenizar, Sim. ou tem que estar dentro do projeto essa indenização. Então, é muito além, né? Então, e também, olha o desconforto, né? A pessoa muitas vezes trabalhou uma vida inteira para fazer aquela casinha, para ter um conforto, né? Que gosta de morar naquela rua, e tem um muro, tem uma cerca, daqui a pouco tu vai lá mexer naquilo lá, né? Então, tem pessoas que não querem que mexa. E é tão bom, né? Eu acho que a gente poder satisfazer as pessoas, dar uma qualidade de vida que é a pavimentação na frente da residência e não mexer no que eles fizeram com tanto custo, né? Sim. Porque não é difícil para todo mundo, né, Marcos? Trabalhar, construir, a gente sabe o quanto é difícil conquistar, né? O que a gente tem no dia a dia. Então, a gente tenta mexer o mínimo possível, que é o que vai acontecer aqui. E as pessoas estavam bem satisfeitas, acredito eu que não. Pode dar um transtorno, vai dar transtorno sim, mas vai ficar bom depois, né? Sim. E a gente já está atrás de recurso do próximo trecho, que é até a Dona Jora, ali onde é o perímetro urbano, então que são mais 750 mil. Então, a gente já está buscando também esse valor aí para... De repente, quem sabe, já em sequência, a gente consegue fazer, né? Até para deixar registrado, os moradores, eles não vão pagar essa pavimentação, prefeita? Não, essa pavimentação não vai ser cobrada, Marcos. A gente, na Barra Grande também não foi, na subida do Alegre também não Sim. foi. Então, assim, a gente fez o projeto, são umas prerrogativas que a gente fez, a não ser as que são em parcerias, que são pavimentação em parcerias, que daí são no tempo que aquela rua quis mais rápido, então a parceria é bom por isso, né? Faz um tempo mais rápido, né? Não precisa de emenda parlamentar. Sim. Então, conforme a gente vai conseguindo as parcerias, a gente vai fazendo. E conforme a gente vai conseguindo os recursos, a gente vai fazendo também as pavimentações sem a cobrança, né? E enquanto a gente puder fazer isso, tranquilo, né? Área central. O que está definido? Área central, fazem hoje uma semana que entrou 2 milhões de reais para dar continuidade à obra do centro da cidade. Eu peço realmente, assim, Marcos, de coração a todo o nosso povo que tenha um pouquinho mais de paciência, porque como a outra empresa desistiu da obra, então, se fosse uma empresa que tivesse como a LZK esperado, vir o dinheiro para reiniciar a obra, beleza. Mas não, ela desistiu,
porque a gente notificou que eles fizeram algumas coisas lá que a gente não gostou muito, eles tiveram que refazer. Então, agora, dia 6, na semana que vem, será a nova licitação. Aí vai ter um ganhador, espero eu, né? E que venha uma empresa boa que possa executar no mais rápido possível, principalmente a Espírito Santo, né? Sim. Que é essa que tem ali, que passa pelo posto do centro e vai até o Correio. Então, que é o precário, vai ser né? feito só esse trecho, então? Não, essa etapa? Não, é o projeto que está sendo licitado, são 3.700.000, que é o total. Sim. Veio 2 milhões. Já está na conta. Já está na conta. Então, reinício de obra. Aí, conforme vai fazendo a obra, vem o dinheiro. Porque é assim que funcionam os dinheiros, né? Mas está garantido. Está garantido. Então. O governador, eu tanto falei com o rapaz da Fazenda lá, que é o secretário adjunto, e ele disse, não, prefeita, vamos, daí eu pedi, e o restante? Gasta primeiro um pouco, gasta esse tanto, depois a gente conversa. Porque assim, vamos dizer, esses 2 milhões, a gente vai mexer, quanto tempo vai demorar? Vai chegar novembro, dezembro? Vai mexer na rua do santuário? Com o comércio funcionando? Sim. Com o Natal, decoração? Então, tudo aí fica para janeiro. A gente não sabe, né, Marcos? Então, vamos ver quem vai ganhar essa obra, qual é a previsão de execução da obra, que essa empreiteira vai nos dar, né, quem ganhar. E a gente dali para frente, a gente programa. E tem como pedir para a empreiteira, porque a empreiteira ganha se ela quiser fazer, já iniciar e terminar a obra? Assim, depende, até a gente tem a gente pode tentar conversar, né? Sim. E se ela quiser fazer, mas também eu acho que tem um prazo de execução, que eles podem, dentro daquele prazo, eles fazerem, né? Mas o que a gente quer realmente, Marcos, é pedir que a empresa que vai ganhar, que primeiro resolva esse problema que a gente tem ali no centro, né? Que é aquele trecho ali que tem muito buraco, né? Eu passo todo dia por eles, né? Então, o povo pode saber que eu sofro também junto com vocês. Quantos buracos tem? Tem muito. E daí, assim, foi uma reclamação que eu fiz também. Então, mas a gente depende dessa licitação. Porque o pessoal até, às vezes comenta, mas por que não fecha os buracos? Mas é um dinheiro que é jogado fora porque está próximo de acontecer, né? A gente tem, tipo, hoje, né? Que a gente está aqui, na sexta-feira, a gente quer sempre fazer o tapa-buraco com asfalto frio. Sim. Mas a gente depende também de comprar ele lá do Sim Catarina. Então, a entrega demora um pouco, porque a gente não, né, a licitação sim, é por lá, para comprar mais barato. Aí vai vir só terça-feira. Daí, o final de semana, passa com os buracos ali abertos e não é má vontade. Realmente é que não tem o material para fechar. Dia 6 a licitação, a empresa ela já pode, ganhando, ela já pode iniciar a obra? Tem 5 dias, que é o prazo para recurso, né? Que se chama, né, se mais que uma aí, elas tiverem alguma coisa de errado na documentação e tal, que pode acontecer também, né, Marcos? Então, a gente tem que esperar realmente, ganhou mais 5 dias, se não tiver mais nenhum problema, daí a gente conversa com a empreiteira para saber o prazo que vai dar o início da obra. Então, enquanto isso, a gente vai ter que... É uma previsão. É uma previsão, mas... Pode chover, pode não chover, é assim. Não, mas assim, Marcos, né, a parte da Espírito Santo é que é fresagem, né, do asfalto. Sim. E ela vem, né, a fresagem já em seguida a capa asfáltica. Sim. E as calçadas. Então, a gente já trocou ideia que, de repente, pedir para a empreiteira primeiro fazer a fresagem e o asfalto e depois fazer as calçadas. Sim. Que hoje o mais importante é a pista, né? Sim. Então, é essa... E ali onde que acaba tendo para o comércio, poeira. Isso, poeira. Além dos buracos, tem a poeira, Sim, né, Marcos? sim. Então, a gente sabe que a outra empreiteira fez essa lambança de fresar até onde não devia, né? Porque era para ser até ali no morro onde eles fizeram o asfalto novo, né? Ou a recapagem nova da Boa Vista, eles vieram além. Sim. Né? Então, eles fresaram além. Que eles já achavam que ia continuar mesmo, e aí por diante. Daí a gente ficou com esse problema na mão, né? Mas está prestes de acabar. O importante é que a boa notícia é que a licitação é semana que vem e o dinheiro está na conta, que a gente pode dar continuidade a essa obra. Sim. Prefeita, além dessas obras que você mencionou, tem algumas que vão iniciar? Marcos, nós temos aí alguma coisa para fazer ainda de pavimentação também, né? A gente tem aí algumas coisas para acontecer. A gente está aí meio que cuidando, porque a parte financeira, eu acho que todo mundo já tem visto e ouvido na rádio, tanto quanto eu ouvi que também na rádio passou isso.
da dificuldade que os municípios estão tendo no repasse do governo, né, do FPM, que é o retorno para nós. O Alexandre pode ficar sem o salário? Pode. Assim, a gente tá, por isso que assim, Marcos, a gente controla muito, né, a questão financeira, dotação. Então, assim, muitas vezes nem uma coisa, dotação é uma coisa, dinheiro é outra. Então, secretarias tipo a educação, né, sempre foi muito tranquilo, assim, tocar, né, que é os 25%, né, que a gente investia mais ainda, só que também, automaticamente, os 20% que vem, que é tirado para a educação, que é o Fundeb também, a gente tem essa questão que também baixou. Então, a gente tem que cuidar com tudo. A gente tem que economizar em tudo que a gente pode. Assim, entra em torno, por mês, vamos supor, tem uma porcentagem de quanto caiu? A gente não, eu em percentual não, tem, não assim... lembro mais, Marcos, assim, né? A gente sabe. Mas, assim, a gente sabe que... Mas foi bastante? Bastante. Os 51% dos municípios estão com problema financeiro. Então, a gente sabe do Brasil, né? Então, não estamos falando especificamente de Santa Catarina. Né? Nordeste tem um problema muito mais sério. Então, a gente viu assim que as prefeituras estavam se manifestando, a FECAM também, né? A CNM se manifestando aí para fazer algumas manifestações, algumas falas, algumas coisas tentando intervir junto ao governo federal, que além dos repasses ter diminuído, né, proporcional, junto tanto educação quanto saúde, as emendas parlamentares, que também nessa época a gente já tinha recebido. E nós recebemos, para não dizer assim que a gente não recebeu nada, a gente recebeu 240 mil hoje, de governo federal. Né? Então, e mesmo estadual, a gente também não recebeu emenda parlamentar de deputado ainda. Sim. E há possibilidade de ter problemas financeiros? Assim, Marcos, a gente tem que ir muito controlado, sabe? E assim, só se realmente daqui para frente cair como está caindo agora, a gente vai ter que tomar talvez algumas providências, talvez desagradáveis, mas a gente vai ter que tomar. Né? Então, assim, a gente está tentando segurar o que a gente pode, que é o que a gente pode fazer, digamos, a princípio, né, Marcos? Mas a gente vem cauteloso em tudo que a gente faz. E não há nenhuma possibilidade agora imediata? Assim, de que venha alguma coisa diferente? Que muda isso? Não, a princípio a gente não tem nenhuma informação. A gente sabe que tem ali algumas manifestações tramitando. E quem seria o culpado disso? Assim, Marcos, eu não sei, existe a tal da mudança de governo, existe vários fatores, né, que eu, assim, para te dizer, assim, identificar o porquê das coisas, né? Porque não é município A ou B, é geral? Não, é geral. Então, assim, a gente fala de quantos mil prefeituras, né? E a gente fala que a nossa folha de pagamento, ela não chega a 50%. Sim. Né? Mas, assim, tem municípios que vai além dos 50%. Então, tu imagina a dificuldade de um município desse. A gente aqui já tem uns 47, 46. Por isso que funcionários poderão realmente ter problemas. Eu vejo prefeituras que já disseram isso para mim. Né? Eu sei prefeituras que já têm, não sei exatamente, não posso dizer, no Alto Vale do Itajaí, né? Mas, assim, prefeituras que já tiveram problema com salário atrasado. Né? Então, a gente sabe que... E, assim, que vinha num ritmo. Sim. Né? Daí tu contava com o dinheiro e daqui a pouco não veio. Aí tu vai ter que, muitas vezes, se é um contrato que é com o município vai ter que e se não tivesse bem organizado, o problema já chega bem rápido. Então, assim, a gente está bem organizado, a gente nunca teve muito dinheiro sobrando, Sim. né? Mas sempre teve um pouquinho para poder, vamos garantir o 13º, vamos garantir isso aqui, vamos garantir uma contrapartida de obras, né, Marcos? Sim. Mas hoje a gente tem aí maquinário que se pagava 300, 400 mil, hoje se paga 600, 700, 800, né? Então, vai aumentando, dobrou a contrapartida da gente, então o município muitas vezes tem que dar uma baita de uma segurada. Sim. Aí, porque não vai funcionar, né? Prefeita, avaliação sobre o concurso público que aconteceu. Assim, muita gente reclamou que estava bem difícil, né? Que tinha muita gente, né, fazendo, mas, assim, eu tento me envolver o mínimo possível, Marcos, na questão concurso público. Né? Então, assim, eu deixo bem quem ganhou vai lá, faz
não converso, né? Normalmente é conversado com a comissão, conversado com a Solenir, conversado com outras pessoas. Eu tento ter, assim, menos possível. Só se me perguntarem alguma coisa eu respondo. Tem que assinar o edital, tem que fazer as partes burocráticas, mas o mínimo possível de contato ou de ficar investigando. Então, eu deixo, né? Eu acho que Sim, mas eu falo assim, uma avaliação como ocorreu, tudo correu tudo, normalmente? assim, correu, lógico, tem as Sim. pessoas que entraram com recurso, né? Daí, agora teve como é que se diz, a provisória, que se chama, é provisória não, Alexandre, como é que se diz? É o resultado que está lá colocado dos nomes, né? E daí depois agora vai ter a prova... Preliminar, não é? Preliminar, desculpa, é provisório não, preliminar. Então, agora vai os motoristas fazerem os testes e os mecânicos, né? Sim. Então, daí, eu acho que é sábado que vai ser o teste daí prático, né? Que o peso é maior, né? Então, eu acho muito justo, o motorista tem que fazer o peso maior, tem que ser a prática, né, Marcos? Vai dirigir uma caçamba, mas também vai dirigir um ônibus, vai dirigir um carro da saúde, né? Olha quanta responsabilidade, né? A carga de pedra é responsabilidade também, por quê? Porque ela pode cair, pode abrir, tanta coisa pode acontecer. Se não for bem manobrado, pode acontecer um acidente. E é o que um ônibus. Eu perguntei até para o secretário Sandro, né? Muitos vêm e ingressam na prefeitura para aprender, né? Então não pode ser assim, né? Não pode ser. Eu acho que agora os concursos públicos, Marcos, teve uma avaliação de ele subiu um pouquinho assim a cobrança dessa parte prática, né, quando a questão motorista, porque não dá mais de a gente pagar a conta para o motorista aprender, né? Exato. Ou o operador de máquina aprender. Então, assim, existe muita coisa ruim que acontece. Por quê? Porque vem pessoas inexperientes, vem pessoas que são muito boas na teoria, mas na prática talvez não tenham aquela experiência ou até toda. Conhecimento, né? E assim, quem é que o pai que vai ficar tranquilo se saber que tem um motorista lá que não é um bom motorista, né? Dentro de um ônibus cheio de criança. Igualmente a saúde, vai para Florianópolis, Blumenau, todo dia nas BR, aí que estão, né, sempre cheio de carros, então a gente tem que ter gente responsável. Quem é a candidata da prefeita ao Conselho Tutelar? Marcos, eu não tenho, né, preferência nenhuma. A gente está aí com esse, que eu acho que é bom que o povo tenha essa escolha, também vá lá, vote na pessoa que eles acham que é competente para isso, porque depois não adianta criticar, o Conselho Tutelar isso, né? Então a gente hoje pede assim que a população se interesse mais por isso, porque é um órgão importante, né, que toma algumas atitudes importantes para o município, falando em criança, adolescente, né? Então a gente tem que valorizar bastante essa área ali. E a gente sabe que é muito ligada à promotoria, né? Então a gente precisa, tanto assistência social, o CRAS, então a gente tem que ter uma organização. Então é bom pessoas interessadas e que queiram realmente o bem das crianças, adolescentes da nossa cidade. Sim. Prefeita, só para a gente destacar também sobre a Olimbairros, né? Toda uma organização, vai começar agora no final do mês de setembro. Sim, vai começar a Olimbairros, eu gosto muito da Olimbairros, eu acho que é bem interessante porque reúne, né, todos os bairros e cada tanto de umas famílias, né, a gente vê assim, a disputa é saudável, né, lógico, a disputa sempre é aquela encrenca, briga entre aspas, né, mas assim, é tudo muito, muito bacana de ver, né, Marcos, então é isso que eu acho que a gente não podia deixar esse ano de fazer. A gente vai contando, como diz, os dinheirinhos para fazer. E até porque é um investimento, né? É um investimento, em torno de 50 ou até um pouco mais, né, prefeita? Até porque há toda uma estrutura também, né? Isso, mesma coisa que a gente fala. A Olimbairros tem ali um valor de 50 e poucos mil. Tem a questão de um campeonato municipal que vai para além de 25 mil para fazer, né? Então a gente sabe que a gente teve que escolher aí daqui a pouco algumas modalidades para tocar, e a gente tem as escolinhas também que a gente tem que manter, né, Marcos? Então tem várias coisas que a gente tem que manter para dar continuidade aos trabalhos que a gente vem fazendo, né? E a gente não quer parar nada. Então mesma coisa na saúde, né? Todas as áreas têm que ser tocadas e devagar e sempre, né? O básico bem feito, eu sempre falo, né? Prefeita, ainda muitas ações até o final do ano? Pretendo bastante, Marcos. Assim, tudo depende do dinheiro, do recurso que vai vir, né? Tem emendas parlamentares para entrar, tanto federal como estadual.
Então, a gente depende delas para poder também fazer algumas obras que estão aí pendentes para fazer, né? E a gente vê que daqui a pouco, o ano que vem também, ainda tem início de ano, que tem deputados que entraram esse ano que só tem emenda para o ano que vem, né? Sim, sim. Então, a gente tem que ir em cima dos que tem para esse ano agora e os que tem para o ano que vem, né? A gente sabe que precisa também pedir, porque o prefeito que não pede não ganha, né? Então, a gente tem aí bastante coisa para acontecer. Tem o módulo esportivo que a gente queria fazer a arquibancada, e o valor da arquibancada, que era 200 mil, que tinha sido conseguido uma emenda, ela lá em dezembro foi cancelada pelo governador Moisés, se eu não me engano foi final do ano, 28, alguma coisa assim. Ele fez uma portaria que cancelou algumas emendas. A Rua Luiz Círico, né, algumas emendas que estavam pendentes. E elas não vêm. Essas não vêm mais. Então, a gente tem que reconquistar algumas outras para poder suprir daqui a pouco esses projetos que a gente tem pendente, né? Não foi erro da Prefeitura de Salete? Não. Tenho certeza absoluta que não. Porque a gente tem a portaria, a gente tem lá a emenda, né? Então, assim, a gente não... o Volney Weber, que é o deputado quem deu, não voltei a falar com ele porque... a gente também tem respeito, né, pelas pessoas, pelas quantidades de voto, muitas vezes, né, que vem a ter na cidade. Então, assim, não procurei ele, mas posso vir a procurar também para saber dessa emenda. Mas, assim, era uma emenda que era extra, né? E daí não veio, essa não vem mais. Né? Por enquanto, foi cancelado toda aquela portaria, que ele não é só Salete, vários municípios, né, ficaram sem essas emendas parlamentares, que era o extra que a gente chama, né, Marcos? Então, agora pode vir uma nova emenda? Pode. Pode ser que venha do Volney Weber? Pode, mas pode ser que venha de outro deputado também. Né? Porque a arquibancada com 200 mil não faz. O projeto dela passa de 350 mil. Olha só, tudo aumentou, né? E a contrapartida do município, né? Então, tudo isso tem que ser reavaliado, daqui a pouco pedido para esse deputado dar uma aumentada, né? Quem for o deputado, para ele poder nos dar essa arquibancada aí que tanto a gente quer para o município, né? Tá bom, prefeita, muito obrigado mais uma vez, e o espaço para a sua mensagem final. Com certeza, Marcos, assim, agradeço a gente vir falar também. Eu acho que é bom a gente esclarecer que muitas vezes não é a falta de vontade, não é a falta que a gente tem. Às vezes é falta de um pouco de recurso, às vezes é a demora do recurso chegar, como é o caso do centro da cidade, do Rio Luiz. Então, muitas vezes a gente tem paciência, eu fico muito nervosa, mas por quê? Porque eu passo por ali, eu moro na cidade. Né? Então, eu vivo as mesmas dificuldades que todo mundo vive, se é o centro da cidade, né? A gente vai passando pelo interior, a gente vai passando pelos lugares, então a gente vai sentindo o que o povo precisa. Eu gostaria de fazer muita coisa, só que nem sempre tem o dinheiro que a gente gostaria que a gente precisa ter, né, Marcos? Então, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai fazendo. A escola de 12 salas, que é uma grande obra, né? Então, ela está em andamento, a gente sabe que agora precisa cobrir ela para poder dar continuidade ao projeto, que é um grande projeto também. Então, assim, a gente vai tocando as obras conforme a gente vai conseguindo, fazendo conforme a gente vai podendo, em questão financeira também, tentando economizar. Então, que o povo possa me entender, né? Entender a prefeita Chica, entender agora é o momento de a gente ter um pouco de cautela, né? Daqui a pouco esse turbilhão passa, a gente crê que passe, né, Marcos, que venha a tudo se alinhar e a gente consiga ainda fazer muita coisa que a gente quer, e a gente tem boas notícias para vir, mas vou vir numa próxima, se assim ocorrer tudo conforme o planejado, trazer essas boas notícias daí, porque são realmente boas notícias. Olha tá? Só. Meu muito obrigado. Estou curioso. Sim, porque são coisas que a gente se comprometeu, não prometeu. Sim. A gente tem vontade de fazer. E se a gente conseguir fazer, o povo vai gostar bastante. Mas era pelo Estado ou federal? Pelo Estado. Pelo Estado. Tem alguma coisa talvez federal, mas assim, tudo o federal é mais demorado um pouquinho, né? O Estado pode acontecer mais rápido. E nós temos ali também, ali onde era o clube, né? Que a gente recebeu em doação aquele terreno. Então, tem aí um projeto em andamento para fazer a piscina ali aquecida, né? Então, é tudo mais demorado, mas depende de recursos também, né, Marcos? Então, é tudo isso que a gente está já lidando com isso tudo. E vamos tentar ver o que a prefeita Chica consegue terminar de fazer e começar a fazer, né? E deixar aí daqui a pouco para alguém continuar essa tarefa, né? Que é fazer o bem para a Salete e principalmente para as pessoas
cuidando cada vez mais do bem-estar delas. Sim. Ele ou ela. Eu não sei quem será, né? Então, vamos mais à frente, quem sabe a gente vem também falar sobre isso, né, Marcos? Tá bom. Muito obrigada a todos os saletenses que nos ouvem e nos assistem, né? Os que não são saletenses também. O meu respeito, minha admiração por todo o povo saletense, principalmente, né? E que Deus abençoe a cada um e que nós possamos estar aqui trazendo realmente boas notícias. Obrigado. Essa é a Prefeita Chica com a gente hoje aqui em mais um podcast da Multiweb TV. E também nos registros, o Alexandre Salvador, o jornalista, que está também presente aqui em mais um podcast. E lembrando do nosso técnico, né, que se preparou para mais um podcast hoje, o Muriel Canaã. No Leno Materiais de Construção, você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.